A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje. Alimentos. Podemos comer de tudo mesmo? Comer carne de porco? Comer frutos do mar? Vamos ver. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre alimentos. Podemos comer de tudo mesmo? Podemos comer carne de porco, frutos do mar, etc. Vamos ver a verdade aqui, amados irmãos, no canal Escatologia de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo Levítico 11, Gênesis 7, Atos 10, Atos 15, Romanos 14, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, 1 Timóteo 4, Isaías 65, Isaías 66, se for preciso, Malaquias 3, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um estudo bem completo, amados irmãos, englobando todos esses textos do Novo Testamento, praticamente todos os importantes, que falam sobre os alimentos, né, sobre as carnes, e alguns do Antigo Testamento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fique até o final desse vídeo, que é muito importante, amados irmãos, porque esse vídeo é de Deus para você, amado irmão, amada irmã também, para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, estarei lendo aqui Levítico 11, amados irmãos, para a glória de Deus, que diz assim: animais puros e impuros. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Do versículo 1 ao 30, amados irmãos. Disse o Senhor a Moisés e Arão: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todos os que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todas as outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, a miafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, coruja de chifre, coruja de orelha pequena, coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que eixameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Porém, vocês poderão comer aqueles que têm pernas articuladas para saltar no chão. Desta vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que eixameiam
que tem asas e se move pelo chão. Por meio dela vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas, o que não rumine, é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar em seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. Só até aqui, amados irmãos, até o versículo 30. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus descreve vários tipos de animais que poderão ser comidos e os que não poderão. Os que não poderão, eles dão até o nome. Praticamente dá todos aqui que não poderão. Os animais do campo aí, porco, o cavalo, né? Aqui não falo cavalo, mas cavalo, camelo, cachorro, gato e por aí vai. Os que rastejam, nenhum tipo de bicho que se rasteja, cobra, esses largatos, de insetos, gafanhoto, Deus permitiu comer. Ou seja, o que é permitido comer? Vaca, carneiro, todo tipo de ave, de frango, de galinha, e na água, amados irmãos, todo tipo de peixe, né, que tem escama e barbatana. Se não tem escama e barbatana dentro da água, não pode se comer. E isso é palavra de Deus, amados irmãos, não é minha opinião, é Deus falando aos servos Moisés e Arão, para a glória de Deus. Isso foram as primeiras coisas que foram ditas lá em Levítico, né? As primeiras alianças para a glória de Deus. Então é bem claro aqui que não pode comer porco nem rato, né? Tem alguns lugares pela terra aí, como na China, né? Que lá eles comem de tudo. Não tem nenhum animal que eles rejeitam. Come rato, come escorpião. Misericórdia de Deus. É só misericórdia de Deus. Eles passaram um momento difícil lá, eu não me lembro a época, que eles passavam fome. Aí pela fome, Deus até tem misericórdia, as pessoas podem comer. Mas depois disso aí, comer porque eles querem comer, porque se acostumaram, aí é outra situação, mais irmãos. Eu vou só citar Levítico, Gênesis 7, de 1 ou 2, quando Noé está separando os animais de 2 em 2 casais. Deus fala, de 1 ou 2 fala que é para separar de 2 em 2 os animais puros e os impuros. Depois os amados irmãos lê aí, Gênesis 7, de 1 ou 2, né? E desde o princípio Deus já separava animais puros dos impuros, para a glória de Deus. E posteriormente, depois da arca, o Noé e sua família começaram a comer os animais puros, para a glória de Deus. Então nós vemos ali, amados irmãos, que desde o princípio sempre teve regras, né? Porque o homem precisa de regra. Todo reino tem regras, tem leis. Como que hoje, né? Depois da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não haveria de ter regras também, amados? Então quer dizer que Jesus veio e aboliu as regras. Você pode fazer tudo que você quiser, você pode comer tudo que você quiser. Você pode fazer, né? Você tem um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você fala que é servo de Deus, você serve a Deus, isso aí. As ordens de Deus, você faz a vontade de Deus. Aquele que diz que é servo, tem que obedecer o seu Senhor. Agora que aquele que fala que não é servo, aí sim, pode fazer o que você quiser. O certo é que todos nós daremos conta ao nosso Deus das nossas obras aqui, amados. Então vamos ler uma passagem muito importante no Novo Testamento, em Atos 10, amados irmãos, a visão de Pedro, né? Quando ele foi orar, tal. Vamos ler
o capítulo 10, do versículo 9 ao 16 e o 28, amados irmãos, para a glória de Deus. Atos 10, do versículo 9 ao 16, que diz assim, amados irmãos: no dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto vocês viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhes disse: levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Agora vamos ler ao 26, amados irmãos. Diz assim, 25. Enquanto Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro levantou-se, dizendo: levante-te, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo um homem a homem nenhum, para a glória de Deus. Ou seja, Pedro, né, ele ficou com essa visão na mente, né? O lençol, quando ele começou a orar lá no terraço, veio o lençol, né? E se abriu porque ele estava com fome. Aí toda espécie de bicho impuro, imundo. Aí Pedro não, ele se recusou. 3 vezes foi falar: come e mata, mata e come, etc. Não considera impuro o que Deus purificou. Aí Pedro ficou com essa visão na mente. Depois foi ver posteriormente no versículo 28 que Deus estava purificando um homem. Porque o homem daquela casa, Cornélio, era um homem santo de Deus, que buscava a face do Senhor Deus. Ou seja, ele estava comparando os animais sujos com os seres humanos, amados irmãos. Não estava dizendo para o Pedro comer aqueles bichos. Estava mesmo uma visão simbólica mostrando para Pedro que o povo gentil estava sendo purificado através do nosso Senhor Jesus Cristo, das obras que o nosso Senhor Jesus Cristo fez enquanto viveu lá em Jerusalém, para a glória de Deus. Então muitos pegam essa passagem e falam: não, está vendo aqui, Deus purificou aqui, tá, não sei o quê, pode comer de tudo. Mas não, essa aí é uma visão, né, simbólica apontando para o homem. Porque Pedro em nenhum momento falou: ah, Deus estava falando realmente de animais. Não. No versículo 28 ele falou: Deus está falando sobre o homem, sobre o gentil, que agora em Cristo se faz junto com o judeu, o Israel do Senhor, como diz Apocalipse. Efésios 2, amados irmãos, do 11 e diante, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que não tem nada a ver com comida, né, amados irmãos, sim com os seres humanos. Agora vamos ler Atos 15, do 19 ao 21, amados irmãos. Atos 15. Fique comigo até o final, amados irmãos. Esse estudo é muito importante e relevante para você, amados irmãos, para tirar todas as dúvidas. Não é botar pressão nem cargo em cima dos amados irmãos e irmãs, né? Que a palavra de Deus, né, é boa, pura e agradável para você, amados, porque somente Deus sabe o que é bom para você. Atos 15, 19 ao 21. Que diz assim, amados irmãos: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstêm de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual,
da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, o princípio da pregação do Evangelho do nosso Jesus Cristo, através dos apóstolos, para os gentios, foi sem botar, né, aquele peso. Já pensou pegar toda a lei dos profetas e jogar no colo? Não, você não pode comer isso, porque eles eram acostumados a comer. E de uma hora para outra deixar de comer é difícil. Então eles falaram somente isso: se abstém da moralidade sexual, de animais estrangulados, de animais oferecidos a ídolos, esses rituais festivos que tem por aí, como tinha naquela época, e de carne com sangue. Por que carne com sangue não podemos comer, amado? Porque a vida está no sangue, né? Porque antigamente, quando a gente pecava, como que era perdoado o nosso pecado? Através da morte do animal, através do sangue do animal que jorrava. E esse era um modo simbólico de perdoar pecados. Hoje em dia, nossos pecados são perdoados pelo sangue de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós, aquele que nele crê, né, amados irmãos? Então é pelo sangue, a vida está no sangue, então não devemos comer carne com sangue. E hoje em dia você vê aí na maioria dos churrascos do servo de Deus, né? Pessoal, não, eu gosto de carne mal passada. Se carne mal passada significa com sangue. Veja, ou seja, eles falam que pode comer de tudo, e até essas coisas mínimas que os apóstolos deixaram aqui no Atos 15, do 19, 21, eles consideram. Não, isso aí não tem importância não, isso aí não quer dizer sangue, não quer dizer outra coisa. Só misericórdia de Deus, né, mas então, o simples, né, as regras mais simples, eles também jogam fora, né, mas cada um vai dar conta a Deus, amados irmãos. Ou seja, a princípio foi só essas coisinhas, né? Se abster da moralidade sexual, carne com sangue, estrangular, carne oferecida a ídolos, porque fala que a palavra de Deus é pregada de sábado a sábado, as coisas de Moisés, de sábado a sábado. As pessoas iam conhecer o resto das Escrituras. Ninguém tinha a palavra de Deus em casa, né, mas irmão? As pessoas só escutavam a palavra de Deus na sinagoga, de sábado a sábado. Hoje em dia todo mundo tem a palavra de Deus para se aprofundar nas Escrituras do Senhor, para saber de tudo, o que não pode, o que pode. Porque o certo é o seguinte: quando Deus fala que não, você não pode fazer isso, você não pode. Em nenhum lugar da palavra de Deus fala, não faça isso. E depois, você pode fazer agora. Não existe isso. Deus não é homem que nem imita, nem que se arrependa das coisas que ele disse, amados irmãos. Se Deus falou não, é não. Não é que nem os pais de hoje em dia falam que é não, depois de 2 minutos a criança fazendo pirraça. Aí o pai vai, não, pode ir lá. Deus não é homem para que venha se mover com certo tipo de situações, amados. Então é não. Quando Deus fala é não. A princípio aqui não deu cargo, né, pesado, né, por gentios carregar. Mas conforme você vai conhecendo as Escrituras de Deus, né, o cargo fica leve. Por quê? Está no amor, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que ama, guarda os mandamentos de Deus. Não é pesado mais nenhum, porque antigamente não tinha Jesus Cristo, não tinha a fé, não tinha o amor. Tinha que fazer isso aqui, né? Fazer mais por obrigação do que por amor a Deus. Hoje em dia não é pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo fala que o amor, né, pelo amor cumpre todos os pecados. Ou seja, quem ama obedece, amados irmãos, para a glória de Deus. Então é bem claro que a princípio, né, foi dado esses princípios, mas conforme você vai conhecendo as Escrituras do Senhor, você vai vendo o que pode e o que não pode, amado. Todo reino tem regra. E o reino que mais tem regra é o reino de Deus. Porque olha o que foi as boas novas de salvação, um exemplo, Jesus falando, né? O adultério era só no ato, né, do homem com a mulher, fora do casamento. Agora Jesus falou, se você olhar já cobiçando a mulher do outro, você já está adulterando. É pior ou melhor que antes? É pior, ficou pior, ficou mais, né, mais ferrenho as coisas. As coisas de Deus não é bagunça, que nem no mundo, não. Você pode fazer o que você quiser, não. As coisas de Deus é santa e pura e boa. Assim como Jesus fez, você tem que fazer. Tudo que ele fez, você tem que fazer. Aquele que diz que quer seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, siga os seus passos. Carrega a sua cruz, né, e siga Jesus.
seu fardo, seu cansaço, seu sofrimento, sua tribulação, seu abster das coisas, tudo Jesus fez, é para a glória de Deus. É o nosso exemplo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, amados irmãos? Então a palavra de Deus é bem clara, né, amados irmãos? Então vamos ler aqui Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 4. Aqui nós vamos ver os veganos e os vegetarianos, né? Principalmente os vegetarianos, né? Os veganos já é uma coisa mais complexa, que não usa nem roupas que são feitas de animais, nem cosméticos, nada que venha do animal ele tem na casa dele, ele não usa. Agora o vegetariano só não come coisas animais. Vamos estar lendo aqui Romanos 14, amados irmãos, para a glória de Deus. Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, amados irmãos: os fracos e os fortes, presta bastante atenção, amados irmãos, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor, que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui o fraco na fé, que come somente vegetais, e o forte na fé, que come de tudo, come os vegetais e as carnes. Aqui não está especificando que você tem que comer carne de porco, aqui está falando as pessoas que não comem carne, que são os vegetarianos ou os veganos, e que são os fracos na fé, que está dizendo aqui, mas não devemos julgar. A palavra de Deus diz que ele é fraco, mas não devemos falar que ele é fraco. Deixa ele com Deus, é Deus que vai julgar ele. E os fortes na fé, que come de tudo, come carne, come vegetais, come de tudo, amado. Não come tudo que está na terra, né? Porque nem tudo foi feito para você comer, né, mas tem carne que são envenenadas, fazem mal para o ser humano, como a carne de porco, carne de rato, esses animais, cobra, escorpião, tubarão. Por quê? Não pode comer. Tubarão é um animal carnívoro que come carne de ser humano, come de tudo. Tu vai ingerir essa carne que come carne de humano. Você come carne de humano? Mas eu creio que não, né? Mas nós somos canibais, né? Mas nós somos servos de Deus, para comer o que Deus estipulou para você comer. Agora não devemos julgar. Se o irmão quer comer carne de porco, carne de rato, carne de tubarão, é com ele e Deus, naquele grande dia. Mas o que é certo, o que é errado, é errado. Aqui, o foco não é carne de porco, o foco é quem come carne e quem come somente vegetais, que a palavra de Deus está falando que é fraca na fé, né? Ou seja, as pessoas que comem só vegetais não têm o mesmo vigor do que aqueles que comem carne ou derivados de animais como ovo. Ovo é uma das principais proteínas que tem pelo mundo aí, amados. Tem tudo. Se você pesquisar pelo ovo, o ovo é maravilhoso. Você deve consumir ovo todos os dias. Ou seja, é derivado do animal. Já os vegetarianos, que não comem nada do animal, comem somente vegetais. E são denominados fracos da fé, mas não devemos julgar ele. Se o irmão não quer comer, não come. Ele está fazendo isso para a glória de Deus e você está comendo. E é para a glória de Deus. Se você ver aqui o restante do texto aqui, aquele que come é para a glória de Deus. Aquele que se abstém é para a glória de Deus. Certo que todos nós vamos dar conta a Deus naquele grande dia. Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que o nosso Jesus Cristo é o Senhor. Então não devemos julgar ninguém, mano. Cada um faça o que a sua consciência manda fazer perante as Escrituras do Senhor. Né, amados irmãos? Então está bem claro aqui, não quer dizer que tipos de carne, está dizendo quem come carne e quem se abstém de carne. Quem come só vegetais, os vegetarianos, veganos, etc. Para a glória de Deus, né, amados irmãos? Agora vamos ler aqui 1 Coríntios 8. Daqui em diante fica mais, né, forte os capítulos, os livros, para a glória de Deus. Então 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, amados irmãos.
que diz assim, amados irmãos: a comida sacrificada aos ídolos, ou seja, o princípio aqui desse texto todo, o foco é carne oferecida a ídolos, comida. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, que é o nosso Deus que está nos céus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem tem todas as coisas e de quem vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Com a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comermos. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será introduzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva ao irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ou seja, o princípio aqui é sempre, comer carne, o irmão que não come carne falando que está oferecido a ídolos, ou seja, são os vegetarianos, veganos, mas fala que os bichos foi tudo oferecido e eles não comem os animais. Né? Aqui o foco é alimentos, carne principalmente, oferecida a ídolos. Não, isso aí está oferecido, isso aqui não como carne, não como só vegetal, etc, etc. Ou seja, se você sabe, se vai na casa de um irmão que não come carne, você leva a carne e come na frente dele, você está fazendo o irmão a pecar. Né? Está sendo pedra de tropeço dele. Então não coma, mas porque é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Não coma. Né? Para viver tudo em paz. A pessoa que tem mente fraca, não quer comer carne, quer se abster, é com ela. É com ela e Deus, não devemos julgar. Né, mas, irmão? Então o princípio aqui não é comer carne de porco, sim carne oferecida a ídolos, né, mas, para tirar todas as nossas dúvidas, né, mas, então, que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Primeiro agora vamos ler para 1 Coríntios 10, amados irmãos. 1 Coríntios 10, do 14 ao 33. Que diz assim o título: As festas idólatras e a ceia do Senhor. Por isso, meus irmãos, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto,
que eu estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele, amados irmãos. Para a glória de Deus, eu queria dizer, aqui está novamente focando nos alimentos oferecidos a ídolos. E esse realmente estão. O outro não era, né? Não estava oferecido a ídolo. Mas a mente fraca falando que só podia comer vegetal. Isso aqui tá. Ou seja, você não pode sentar na mesa de duas pessoas que oferecem a ídolo, comendo os alimentos, carne, e depois sentar na mesa do Senhor. Ou seja, não podemos misturar as coisas de Deus, que é santa, com as coisas profanas, que é do mundo, oferecidas aos demônios, né, mano? Aqui está bem claro, né, mano? Agora o versículo 23, a gente vai até o versículo 33, amado. A liberdade, o servo de Deus, o cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e de tudo que nela existe. Se algum descrente ou convidar para a refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Ou seja, foca oferecido a ídolos. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não a sua própria. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participa da refeição em ação de graças, porque eu sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, amados irmãos, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, amados irmãos, para a glória de Deus. Ou seja, amados irmãos, se você convida um judeu para sua casa fazer uma refeição, você vai oferecer carne suja para ele? Porco, etc. Não, você não vai ser pedra de tropeço para o judeu. Agora, se você pode, se na sua mente você pode comer de tudo, de todo tipo de carne, convida outro para comer, come, está na sua consciência. Cada um vai dar conta a Deus, amado. Você é livre para fazer o que você quiser, né? A liberdade, mas não use sua liberdade, né, para suas próprias desejos carnais, etc, né, amado? Então devemos ter muito cuidado com a liberdade que hoje em dia o servo de Deus fala que tem, né? Deus nos libertou que é do pecado, do juízo, da condenação eterna. Deus nos libertou disso. Não para você fazer o que você quiser. Aquele que diz que é servo, segue o seu Senhor, para a glória de Deus. Então não devemos ser pedra de tropeço nem para um ímpio falando, não, isso aí carne está oferecida a ídolo, não vou comer, ou não come disso. Aí vai servir como pedra de tropeço para ele. E como os da igreja de Deus, né? Condenando alguém a comer e deixar de comer, não temos que condenar nada, né? Certo que todo mundo vai dar conta a Deus. E o foco principal aqui é carnes oferecidas a ídolos. Não está falando carne de porco, carne de rato para você comer qualquer tipo de carne, né? Deus ofereceu vários tipos de carne para você comer. Você quer mais? Come mais. Todo mundo vai dar conta a Deus, amado, naquele grande dia, para a glória de Deus. Então nós vamos ler aqui também, para terminar, amados irmãos, 1 Timóteo 4, depois eu vou ler só Isaías e Malaquias, bem rapidinho, para terminar agora.
para terminar essa parte aqui do Novo Testamento, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, amados irmãos, para a glória de Deus. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, que diz assim, amados: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido em ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, aqui nos últimos tempos, né, com doutrina de homens hipócritas, com doutrina de homens, de demônios, introduzindo dentro da igreja a proibição do casamento. Sabemos quem proíbe o casamento, né, mano? Parte católica lá do Papa, os padres não podem casar, só misericórdia, ou seja, ele não pode casar e vive o quê? Temos relatos dentro desses conventos aí católicos, é só misericórdia de Deus, uma coisa pior que a outra, não deve nem ser comentada aqui. E eles também se abstêm de alimentos em certas festas deles, mas o principal foco aqui, essa doutrina de demônio, de homens hipócritas, são as pessoas veganas e vegetarianas, que é introduzido dentro da igreja, e fala que os animais tudo faz mal, né? E, ou seja, o que faz bem é só o vegetal faz muito bem, salada, muito bem para a saúde, mas temos que ter as proteínas das carnes também, para a glória de Deus. Nada substitui as proteínas da carne, nada. Cada um tem o seu papel no nosso organismo e é para a glória de Deus. Então o foco aqui é o quê? Aqueles que proíbem o consumo de carne e só quer dar o vegetal para o irmão e o casamento, que são doutrinas de homem e de demônios. Ninguém aqui está proibindo você comer carne. Agora tem certo tipo de carne que não faz bem para o ser humano. Vou dar um exemplo, a carne de porco. Tem relatos aí, se os irmãos pesquisarem, que teve pessoas que comeram carne de porco e depois de um certo tempo acharam-se verme no cérebro. Por causa de quê? Porque é a carne suja, a carne imunda, mano. O procedimento para você comer essa carne é um procedimento totalmente diferente para você comer uma carne de boi, uma carne de frango, né, etc. Um peixe que tem barbatana, escama. É um procedimento todo diferente. Tem que deixar de multa, tem que botar isso, tem que botar aquilo. Vai matando os cobras, vermes, tudo que tem nessa carne. Para você comer, mas mesmo assim, ou seja, essa carne dá pressão alta e dá um monte de coisa, mano. Os derivados do porco, presunto, bacon, isso aí faz um mal para a saúde. É gostoso, a carne é gostosa, mas faz um mal para a saúde, que é só misericórdia de Deus. Mas então o foco aqui era o quê? As pessoas que condenavam a pessoa a comer carne, para comer só vegetal, e proibição de casamento. Não está falando que. Aqui está falando para comer tudo que vende no mercado. Tem certo tipo de ervas, amado irmão, que não podemos comer, que é veneno. Tem outros que servem para fazer, né, remédio para a cura de doenças. Ou seja, é a mesma coisa dos animais, é a mesma coisa, é as ervas dos animais. Nem tudo se pode comer, porque alguns animais faz mal. Deus proibiu porque a carne desse animal foi feita para consumo. Porque esses animais comem outros animais, esses animais se contaminam com um certo tipo de comida que eles comem. Por isso que não vai fazer bem para o ser humano, porque só Deus sabe o que faz bem para o ser humano. E aqui fala que pela palavra de Deus, o que Deus falou no princípio, que eu li no capítulo 11 de Levítico? Isso que Deus criou para você comer em ação de graça. Agora, se você quiser comer todo tipo de carne, você come. Mas fique certo que cada um vai dar conta a Deus, amado. Ninguém que está proibindo nada a ninguém. A gente está falando que a palavra de Deus está dizendo. Para a glória de Deus, né, amado? Então, tudo aquilo que vem te reprimir, te condenar, né, não é de Deus, não, amado. Deus fala para você não comer. Se você quer comer, é com você e Deus depois. Se você fala que está santificado, purificado, amém. Cada um vai dar conta a Deus naquele grande dia. Para a glória de Deus.
Agora vamos ler aqui Isaías 65, amados irmãos. Só esse 65 só. Aliás, o 66. 66, versículo 17. Isaías 66. Que o 65 é praticamente a mesma coisa. Isaías 66, versículo 17, amado, que diz assim: os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, come carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. Para a glória de Deus. Ou seja, aqui em Isaías está falando da salvação da condenação. Isaías 66, 65 também. Ou seja, Deus condenando os sacerdotes que aparentemente fazia as coisas de Deus, mas por trás comia carne de rato, carne de porco. Isso Deus condena, meus irmãos. Deus condenou no princípio. E vamos ler aqui Malaquias 3:6. Eu sou Deus e não mudo. Se eu mudasse, vocês, povo de Israel, ou nós, já teríamos sido destruídos, amado. Diz Malaquias 3:6, amado. Vou deixar aqui na descrição, aqui em cima, aqui, que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Deus não muda. O nosso Deus é a mesma coisa ontem e a hoje será eternamente, até a sua volta. A volta do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que irá reinar para todo sempre. E nós, os servos de Deus, estaremos com Ele reinando na nova Jerusalém, descida dos céus da parte de Deus. Então, eu te digo que Deus fala para você não comer. Mas você fala que, através desses versículos, todos esses capítulos, fala que Deus purificou e come, aí é você, na sua consciência, como diz Romanos 14, né? É a sua consciência, você e Deus, exceto que dará conta de tudo aquilo que nós viemos a fazer aqui na terra, nossas obras, diante de Deus, para a glória de Deus. Então, pelo que eu li tudo aqui, amado, nós não devemos comer, amado. Devemos comer somente aquilo que Deus falou para você comer. Quando Deus fala não, é não. Não tem, não podia fazer isso, agora pode, não. O que não podia fazer no princípio, não pode no meio e nem será no fim, amados irmãos. Que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica com essa palavra abençoada, amados irmãos. Não coma aquilo que Deus falou para você não comer. Agora, se você quer comer, tenha consciência das coisas que você está fazendo. Que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, amém. Então fica essa palavra abençoada, tudo bem completo, descrevendo todos os capítulos, versículos mais difíceis de compreensão, mas se você ler o texto e o contexto, você vai entender. Que é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comente, que é muito importante os seus comentários. E até o próximo vídeo, amados irmãos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.